vamos lá. Então, eu queria primeiro agradecer, né, aí o Timóteo por estar presente aqui comigo e com a Raquel, para a gente bater um papo sobre, enfim, a gente está fazendo esse diário do coronavírus na Plug, né, Timóteo, procurando, na verdade, orientar também os familiares que têm idosos, né, que cuidam desses idosos em casa, morando ou não morando juntos, e sobre algumas coisas que a gente identifica que são questões importantes durante essa fase da pandemia e do coronavírus, né? Então, eu queria começar te perguntando exatamente isso. O que você acha, enfim, sobre essa situação que muitos idosos estão vivendo, né, de estarem confinados em casa, né, sem poder fazer muita atividade física? Eu vou dar o exemplo da minha mãe, né? Minha mãe tem 82 anos, super ativa, ela saía, caminhava todos os dias, ia para a fisioterapia dela caminhando e tal. E hoje ela está dentro de casa praticamente, né? Ela não está saindo, então, portanto, não está mais fazendo nenhum tipo de exercício fora de casa, né? Então, eu queria começar te perguntando isso, assim, que implicações você vê dessa questão desse isolamento, desse distanciamento social? Puxa, Mônica, que bom, ótimo a gente está aqui, Raquel também, né? A gente precisou desse isolamento para poder ficar junto, né? Porque até fevereiro acho que era quase impossível a gente com toda a liberdade e a gente acabou não fazendo. Mas, né? Tô no grupo daquelas pessoas que estão tentando. E agora? O que a gente pode ver? Outra coisa que eu estou aprendendo com os alunos, Mônica, já bate um pouco da sua pergunta, é que uma das tarefas obrigatórias do bate-papo na nossa disciplina é que os alunos em fevereiro eles têm que adotar um estudo de caso para a disciplina continuar. E o estudo de caso tem que ser alguém desse grupo, que agora a gente está chamando de grupo de risco. E alguns alunos vieram comentando que eles não falavam com os idosos, aí começaram a falar. E a coisa estava indo bem, até os idosos falarem que estão de saco cheio, porque agora é todo mundo pegando no pé deles. Então, eles são obrigados toda aula tem um tema. Aí eles estão lá, quedas. Aí a gente tem o tema de queda, tem a sugestão, eles vão embora. Com 7 dias eles voltam com o que foi discutido. Então, você empurrou a sua avó, você treinou a sua avó, e eles falam, e aí o relato é que eles estão perdendo esses avatar, porque eles não suportam. Eles falam, nunca me ligaram para mim. Agora todo mundo me liga, mas me liga querendo saber se eu estou doente. Então eu estou bem, eu continuo fazendo o que sempre fiz. E aí, juntando um pouco da tua provocação com o que eu tenho ouvido deles, do ponto de vista social, o que a gente aprendeu é que essas pessoas existem de verdade. Eles estão ficando isolados, mas uma boa parcela deles já estava isolada. Isolado porque não tinha possibilidade de ir à rua, ou medo, ou recursos. Muitos tinham alguns acometimentos, né, que atrapalhavam. Então, eu acho que o que fica de aprendizado para um grupo eles existem, eles estão lá, e agora a gente está preocupado porque aqueles que faziam não podem fazer. Mas a gente sabe hoje que para cada um idoso que está saindo, a gente tem 3 ou 4 que não estão saindo. Alguns deles tinham a igreja. Mônica, oi? Alguns deles tinham a igreja para ir, tinha um templo religioso, um templo espiritual que eles iam. Uma boa parcela deles tinha as atividades comunitárias, tinha as atividades sociais. Esse grupo é o que mais está sofrendo, né? Porque eles estão sentindo falta da atividade física, mas estão sentindo muito mais a falta de estar vivo. Uhum. Já que muitos moravam numa casa com poucas pessoas e essas poucas pessoas não falavam com eles, né? A gente falou aqui da mãe, né? Possivelmente, se eu acordar mais cedo, se eu estivesse na minha casa, eu não ia vê-la, e aí quando eu voltasse, ela estaria dormindo. Então, o isolamento continua. Agora, do ponto de vista do movimento, né, da importância da atividade física, da importância da manutenção da capacidade funcional, a gente pode buscar os bate-papos de destreinamento. Essas pessoas, elas estão passando por uma fase de destreinar aquilo tudo que elas tinham. Eu também estou, você também está, um pouco aí, já que a gente não aguenta mais esse espaço pequeno. Mas, do ponto de vista dessas pessoas especiais, esses privilegiados que chegaram mais de 60,
A nossa preocupação é o que vai acontecer com a força muscular depois de 45, 60 dias, eles sendo obrigados a diminuírem o que faziam de mínimo, que eram as atividades do cotidiano. Então, eles vão fugir de um vírus, estão fugindo de um vírus, mas tem um dentro de casa, que é um vírus que a gente fala tanto, que é o vírus de nos incentivar a ficar sentado, incentivar a ficar parado. E agora mudou, né? Até outro dia a gente incomodava para eles andarem. Hoje a gente pede menos, fique parado. Então, realmente, a gente tem essa preocupação. Então, a aptidão física e a capacidade funcional serão as atividades mais sentidas por eles, né? Então, a gente pode acelerar o processo de envelhecimento em função daqueles que estavam em movimento e agora vão perder muito disso. E eu acho que assim, também tem uma outra pergunta que eu queria te fazer agora logo em seguida, né, Timóteo? Exatamente o que a gente faz com isso, né? Existe alguma saída? Porque até onde a gente sabe e vem conversando, parece que essa questão do distanciamento social, especialmente, né, para os idosos, é uma coisa que não vai ter um término muito rápido, né? Quer dizer, a gente não vai voltar para a nossa vida normal de hoje para amanhã. E é claro que, né, enquanto a gente não tiver uma vacina, nós vamos ter o risco de contaminação e os idosos, como você falou, tem essa questão de estarem, né, em maior evidência porque estão mais suscetíveis a sofrerem, né, as consequências de uma possível contaminação, né? Então, quer dizer, se eles estavam com medo, praticamente esse medo, né, está amplificado. Quer dizer, as pessoas não saíam de casa para caminhar por conta da violência urbana e agora provavelmente não vão sair também por conta desse medo da contaminação. Infelizmente, a gente vê muitos idosos sendo discriminados na rua, né? Aqueles que precisam sair para fazer compras, por exemplo, a gente está vendo coisas absurdas, né? De pessoas dizendo, ó, seu velho, o que você está saindo na rua, né? Então, a gente também tem uma intolerância e um etarismo, né? Que a gente chama muito forte também na nossa cultura, né? De algumas pessoas, pelo menos. Então, a questão essa questão do confinamento, de ficar em casa, de ter menos oportunidade para fazer atividade física fora de casa, vai ser uma coisa que talvez perdure por algum tempo. O que você acha que é possível fazer para a gente aproveitar, talvez um pouco, né? Desse, enfim, o que a gente pode fazer enquanto familiar, enquanto família, enquanto então, filho, filha, né? Qual é o equilíbrio disso? Pego ou não pego para se exercitar? Não pego? Mando aula pelo WhatsApp de exercício para fazer? Não mando? Coisas desse tipo, né? Sim, eu acho que você já deu um enredo de como vai ser a resposta, né? Acho que eu gostei dessa primeira, que o familiar, o cuidador, o educador que está com ele, o colega, o parceiro, a parceira que está junto, fazer atividade também. Que assim, se dois fizerem, tem mais chance de compartilhar. Então, acho que esse é um caminho interessante a gente poder incentivá-los a adotar um estilo de vida que tinham antes e que tem que ter agora. E aqueles que não tinham, quem sabe possa fazer agora, sabendo que agora todo mundo virou profissional de educação física para incentivar os outros a andar, né? E quem não virou profissional de educação física arrumou um diploma também de fisioterapia ou de terapia ocupacional. Agora todo mundo se dá o direito de incentivar. Ok, vamos lá. Se não exagerar, né? Se puder ter cautela e estar divertido, eu acho uma boa. Vamos dançar? Vamos ensinar? Então, esse é um ponto que a gente tem que incentivar. Uma coisa que eu gostei, que eu acho interessante agora, pensando em quem está incentivando essas pessoas a fazerem atividade física, Mônica, é a quantidade de serviços que existem de incentivo à prática da atividade física e que eram um pouco escondidos. Tem um do povo de Rio Claro, né, da Unesp, que é aquele Biosênior, que é um grupo que trabalhava muito com aulas fechadas e agora abriram, né, incentivando o andar, lendo, o andar, falando um animal. Agora tem um outro grupo chamado Walking, eles não traduziram, ficou Walking Football World, que é um grupo que incentiva a prática de jogar futebol em pessoas 60 a mais.
era uma atividade para alguns locais, agora eles também incentivaram. A Secretaria Municipal de Esportes de São Paulo, você viu lá, também está colocando seus vídeos. Isso que eu e você lembramos agora. Se a gente deixar eu agora, você e a Raquel começar a falar, cada um vai lembrar de colegas que estão incentivando. Então, existe uma grande quantidade de incentivos para eles serem ativos, de todos os formatos, né? Eu mesmo peguei carona e fico mandando um por dia para guardar, já pensando que isso depois pode ser guardado no seu cotidiano. Mas, como dicas, como sugestão, se a gente pudesse aconselhar essas pessoas, você diretamente que está ouvindo agora, que tem 70, talvez você não goste de alguns exercícios que a gente está vendendo por aí. Você fala, isso aí não é para mim. Eu testei com o meu chefe. Ele falou, tenho 72, não preciso de cadeira para fazer exercício, e a prova disso, ele falou uma palavra feia. Então, ele falou, só para você ver como eu estou bem. Então, eu falei, mas não era para você, que é ex-atleta de basquete, chefe. Então, tem muito disso. Mas a gente está mais preocupado com esse grupo, realmente, que tem pouca possibilidade de movimentação. E quando a gente prepara o sofá, a mesa fixa, o aparelho, a gente está pensando nesse grupo que, possivelmente, se for fazer, precisa de alguém. E esse precisar de alguém nem sempre vai estar ali, com toda a paciência. Então, muitos dos vídeos são mais para incentivar. Use a cadeira fixa, use a parede, que é para te dar incentivo. Mas eu concordo da ideia de que a família pode fazer junto. Eu gosto muito da ideia de que essa pessoa de mais idade vai fazer, ela vai aprender, vai poder ensinar um pouquinho, ou seja, ela vai ser autônoma para depois falar, agora entendi porque a doutora me pediu para fazer isso. Não era só parte da fisioterapia, era, na verdade, parte da manutenção desse músculo em dia, dessa saúde em dia. Então, espero que esse seja o legado que fique desse bate-papo. Meus pais trabalham também. Meu pai tem que sair de casa para fazer as compras dele. Não precisaria, mas é um bicho bruto, daqueles de 75 anos atrás, que veio de uma região do país onde tudo se resolvia com briga. Então, seria bom o senhor não ir, mas não tem jeito. Se ele não for, ele briga com quem está em casa. Então, é mais ou menos assim. Qual que é a dose que vai machucar menos? Mas eles têm que estar vivos. E ela, minha mãe, 2 anos a menos, é a coordenadora do caixa do comércio. Está lá escondidinha na sua grade de vidro, mas porque em casa ela fica só balançando na rede. Então, dá para a senhora se esconder, dá para evitar de tocar em alguém. Agora conseguiram se adaptar à máscara, aleluia, né? E ela também é daquele grupo que falou se depois que eu desse tanto álcool eu ia acender um fósforo também, porque ela falou que é a última coisa que falta agora. Mas eu gosto muito da ideia do incentivo, que aprendam a fazer um movimento e esse movimento aprendido se repita daqui 3, 4 meses, quando as coisas mudarem cautelosamente, né? Porque eu peguei um texto de manhã de um colega que estava discutindo que as nossas casas viraram ILPIs. Um pouco mais bonitas, tem som, tem gente mais legal, pode ir a hora que quiser, mas pronto, agora a gente até sabe o que é uma ILPI. Pronto, é isso daí. São pessoas que foram para esses locais e a gente precisa incentivá-los a fazer atividade física. Isso aí. Fala, Raká. Oi. Não, essa ideia de incentivo é muito legal, né? Porque se as pessoas que convivem tiverem esse interesse e mostrar que é importante, né, incentivar, isso é uma coisa boa, porque também o familiar, se ele não incentiva, aí ele fica com medo que o pai caia. E aí vai para um outro lado totalmente, né? E foi o começo aí da sua fala, né? Que os idosos estão reclamando porque agora eles viraram, está todo mundo se preocupando com eles, né? É uma preocupação que nem sempre é boa, né? Então incentivar é uma ideia muito legal, né? Que bom. Eu gostei da palavra também, da provocação da Mônica, gostei do incentivar e do aconselhar. E tem que ficar, né? Precisamos dele. Agora, a gente poderia falar um pouquinho aqui, né? Incentivar a andar na casa. Então vamos lá, incentivar a andar na casa
usando o celular no bolso, de forma que esse celular tem um aplicativo e só pode dormir quando o aplicativo apitar 4.800 passos. Né? Ou o elástico que a doutora pediu para comprar, ele está guardado, então vamos amarrar na maçaneta da porta, só pode dormir depois que esticar aquele elástico por 14 vezes com a direita, 14 com a esquerda. Então, que o incentivo fosse, né, se a gente pudesse pontuar, né? Então, só pode dormir depois de 40 vezes com o direito, 40 com o esquerdo, ou depois de bater o calcanhar no solo antes de dormir, até acordar o andar de baixo, 72 vezes para manter a saúde óssea. A gente poderia criar métricas assim, né, para esse grupo, né? Mas talvez não dê tempo. Mas a ideia seria essa, né? A ideia dos passos eu tenho tentado nos bate-papos pedir para os alunos cobrarem carinhosamente dos seus idosos, que lá na disciplina chama avatar, né? Cobre do seu avatar um pouco disso, né? Então, tem avatar que já falou palavrão, tem avatar que é legal, tem avatar que falou, que bom, eu tenho neto, né? E tem avatar que fala, me erra, né? Mais um agora. Ou quanto você quer, né? Quanto você precisa para estar me bajulando agora? Eu acho que essa questão da adesão, né, Timóteo, à atividade física, e aí a gente fala não só o exercício, né, mas o fato de você se movimentar, eu acho que é super importante, né? Eu acho que esses idosos que têm um pouco mais de dificuldade ou que não têm o hábito, né, de fazer exercício físico, talvez possam se manter ativos fazendo coisas do dia a dia em casa, né? Que eu acho que é uma outra coisa importante também que a gente talvez possa né, recomendar aqui para o familiar, né? Ele já está tão, né, com um estímulo tanto a esse comportamento sedentário, né? Ficar sentado lendo, ficar sentado mexendo, né, no tablet, no computador, ficar sentado, enfim, fazendo, a gente faz muita coisa sentada, né? E que de repente, às vezes, a família também não proporciona essa oportunidade, né, para que esse idoso se envolva em atividades outras de casa, né? Então, eu acho que isso é uma coisa bacana também para a gente lembrar que, principalmente as mulheres, né, elas têm uma tendência normalmente a se envolver com trabalhos do dia a dia em casa que acho que são importantes da gente estimular, né? Mas eu acho que isso vai ser um desafio mesmo. Acho que as famílias têm que pensar um pouco, né? Não cobrar demais e também não virar aquela cobrança meio punitiva, né? Uma coisa assim meio desgastante para todos os lados. Mas é o que você falou, né? Também a gente incentivar e dar oportunidade para as pessoas colocarem, enfim, essa questão do movimento na rotina, um pouco do dia a dia deles e tal. E eu acho que isso é uma coisa bacana. Vamos ver como é que a gente vai evoluir nisso, né? Eu tenho muita, acho que a gente, por ser dessa área, né, de educação física, fisioterapia, tal, a gente tem uma preocupação muito grande. Tem muita gente falando da questão da saúde mental, né? Que é importante, sem dúvida nenhuma, né? Essa questão da ansiedade, da depressão e tal. Mas a gente sabe o quanto essa falta de atividade física também é uma coisa silenciosa, né? É o que você falou. Como é que vai estar essa força muscular, né? Esse músculo, essa massa muscular daqui a, sei lá, 60 dias, né? E talvez até mais do que isso, né? Qual vai ser a repercussão disso na vida da pessoa, né? Então, de fato... Mônica, para quem está ouvindo a gente, junto da força, a gente põe a vírgula e fala como vai estar a flexibilidade, que já era pouquinha, e como vai estar, e como vai estar esse osso, e como vai estar esse equilíbrio. Então, quem escutou a gente aqui, está anotando, então está cutucando alguém de mais idade, falando, está vendo? Então, lembrar que quando mexe o músculo, puxa o tendão, que aciona o osso, e quando fica em pé, numa perna só, mexe no equilíbrio. E aí muda a postura, olha para frente. Então a gente está muito preocupado com esse conjunto todo, né? De adaptações que ele tinha, né? Ele vem perdendo, que é normal a gente perdendo um pouquinho. Só que agora ele perdeu a possibilidade de evitar essa perda, que era quando ficava em pé, quando balançava. Então a gente precisa realmente se preocupar, como você finalizou, como isso tudo, quanto vai custar
esse isolamento no aspecto mental, que tem um grupo conversando, e a gente aqui está falando quanto que esse isolamento vai custar, quanto que ele vai cobrar desses dias sentados, né? Por isso que é bom a gente nem começar a ler os artigos de tempo sentado, porque senão a gente vai precisar ler outro, né? Mas se está escrito lá que a cada 8 horas sentado num dia é como se eu tivesse eliminado meus 30 minutos, então eu falo, dancei. Então, já que não dá para fazer 30, faça 2 horas sentados e arrume uma outra loucura, né? Então, vamos tentar corrigir. Eu realmente estou com muito problema. Eu estou começando a lavar tênis. Eu realmente estou com um problema da minha saúde mental. Ontem eu troquei a fechadura da porta, que ele já devia estar lá uns 12 anos. Então eu estou com medo de mim. Né? Realmente eu não sei o que esse negócio vai fazer com a gente. A brincadeira da fechadura foram quase 45 minutos. Eu só consertei metade, porque aí acabou a paciência. Bom, mas é isso, Timóteo. Eu queria super agradecer esse bate-papo com você. A gente estava, né? Toda semana a gente fala, vamos conversar, e a coisa não ia. Então, eu queria te agradecer muito sobre isso. O Timóteo tem uma super experiência, né, com essa questão da promoção da atividade física, né? Foi durante e é ainda muito ligado, né, ao Selafiscs, né? Sim. E que tem uma tradição nessa questão da promoção, né, da atividade física. Vocês têm lá um slogan, né? Atividade física né, remédio. O quanto que você tem que trocar, né? Aquele monte de remédio que as pessoas tomam por alguns minutos de atividade física, né? Então, eu queria muito te agradecer aí e dizer, né, que você tem compartilhado, né, nas suas redes sociais, é isso? Estou aprendendo. Demorei para aprender, agora estou pegando carona. Então tá, a gente viu aparecendo aí a Senior Fit, né? Isso. Legal. Esse nome do Senior Fit é um nome criado lá atrás, né, pela nossa grande amiga Sandra, né, a doutora Sandra, que não está mais conosco, que foi ao Chile e está lá com isso. E a ideia era, acho que ela estava prevendo que isso um dia ia acontecer. A ideia do Senior Fit era quase 8 anos atrás, incentivar que essas pessoas, se chegassem num momento como esse, elas estavam autônomas para abrir um catálogo de movimentos e falar, eu fui no SESC segunda, quarta e sexta, eu aprendi alguma coisa, agora eu faço em casa aquilo que eles me ensinaram. Então, essa é a ideia desse programa. Né? Legal. Super bacana, Timóteo. Eu queria super te agradecer. E vamos ver, quem sabe a gente não bate outros papos aí, mais focados, talvez, em algumas coisas, né? Para mim é um prazer enorme, eu ficaria contente. A minha agenda está muito cheia, eu tenho um compromisso aqui agora no outro cômodo, mas eu volto. Então, tudo que você puder sugerir para quebrar essa rotina, que é boa, né? Mas tudo que a gente puder conversar seria fantástico. Eu estou aqui à disposição, com o maior prazer. Melhor que nós. Obrigada, a Raquel, viu? Lá em Itapetininga, na casa dela lá. Ela está podendo fazer atividade física ao ar. Eu estou podendo. Também, viu? O governador mais liberou? Do que eu fazia. O município dela está liberado? Tá. Né? Alguns municípios. O seu está liberado? Não, é que eu estou um pouco afastada da cidade, então é possível caminhar aqui de máscara, mas você não encontra ninguém. E a provocação é boa, né? Eu coloco esse recado aqui atrás, fica em casa, ela coloca aquele pé ali de manga, aquele pé lindíssimo ali atrás, que é para causar inveja mesmo, né, Mônica? A gente não só está na cidade, que já dói, a gente está numa cidade trancado, que é para doer 2 vezes. É isso aí. Mas obrigada, viu, Timóteo? É super legal ter tido essa conversa com você, esse bate-papo, tá bom? Estou à disposição. Obrigada, Raquel, vamos falar contigo. Mônica, obrigado pelo carinho. Estamos à disposição. Um abraço. Abraço. Tchau, tchau.